Saudações de paz e bem a todos. Hoje, mais um trecho do Evangelho. Caiu a aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se for entender ao pé da letra aqui, danou-se, hein? Né? Tem que largar tudo a todos, sem distinção, para poder seguir a Jesus, danou-se. Se quando a gente perde um ente querido a gente se sente sozinho demais, não entende, imagina em vida você dispor do ente querido. Difícil, né? Vamos entender melhor, né? Porque Jesus falava através de parábolas. O que será que ele está querendo dizer neste trecho? O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está começando a clarear as ideias, né? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já estamos conseguindo fazer isso? É difícil, né? Porque eu tenho filho. Eu amo meus filhos mais do que eu amo a Deus. Se você ama seus filhos mais do que você ama a Deus, você há de sofrer muito, não é? Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento é o que nos salva, é o que nos resgata, é o que nos ampara. Porque eu não vou pôr minha felicidade na felicidade de um filho. Não vou pôr minha vida na mão de um filho, vou pôr minha vida nas mãos de Deus. E o que de melhor tiver que acontecer para comigo, acontecerá. Agora, se eu colocar a minha vida, a minha felicidade, a minha alegria nas vidas de um filho, eu posso ser testado da pior forma possível. Não perder nele, mas imagine se um filho seu cair no mundo das drogas e você vê um ser querido suicidando-se de pouco em pouco. Olha só, hein? Qual que é mais difícil? Ver seu filho se perdendo nas drogas de pouco em pouco ou ele desencarnar subitamente? Os dois são terríveis, né? Mas se você não colocar o amor em Deus sobre todas as coisas, você não consegue passar por isso. Então, para que nós consigamos aí superar as nossas dificuldades, Jesus veio falar mais uma vez o que nós temos que fazer. É amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Interessante. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que nesses casos o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Então olha só, esses evangelhos não foram escritos juntos com a vida de Deus, de Jesus, né? Foi escrito depois da morte de Jesus. Os apóstolos escreveram isso alguns anos depois que ele desencarnou. Então isso aí pode ter alguma alteração de pensamento, de ideia? Com certeza, né? Quem aqui nunca brincou com aquela brincadeira de telefone sem fio? Pode ter havido isso também, né? Agora outra coisa também que se perde um pouco o sentido é tradução. Você pega de uma língua e traduz para outra, uma palavra ou outra vai perder o sentido, vai perder a conotação, né? Se você quer estudar verdadeiramente o Espiritismo, é viável que você pegue as obras básicas que tem em francês. Estude o francês para que você possa ter entendimento, né? Alguns estudiosos grandes aí fizeram isso
e conseguiram aí entender melhor algumas certas passagens, né? E alguns estudiosos estudaram até hebraico e aramaico antigo, né? Para ainda assim conseguir entender melhor o que foi deixado. Nossa, mas aí eu vou ter que estudar demais. Vai. Você só vai ter um conhecimento se você estudar. Sem estudo, não tem como ter conhecimento. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele pronunciou, em um caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que no Gênesis designa as frases da criação e serviu ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Isso aí é interessante, né? Por uma falha na língua, deu a entender para as outras religiões que Deus fez o planeta Terra em 6 dias e descansou no 7º. Né? Mas esses dias eram eras, 6 eras. Olha como que fica diferente, uma única palavra para o entendimento. Né? O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar, não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou circunlóquios explicativos. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras, e em particular dos Evangelhos. Então tem que se tomar cuidado para não pegar um texto e traduzir ao pé da letra, né? Porque a significação pode ser uma outra. Né? Então nós temos que ter um estudo lógico de tudo. Né? Colocar aí na razão, na balança da razão, tudo que a gente faz. Qualquer estudo que você for fazer, você tem que olhar com a razão, com a lógica. Né? E tomar cuidado para você não errar em tradução. Se nós levarmos em conta o meio que Jesus vivia, ficamos sujeitos e enganados sobre o sentido de certas expressões, de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. A gente não faz isso, não, né? Interpreta o outro conforme a gente pensa de nós mesmos. Né? Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar a acepção moderna, que é a contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ele poderia ter falado outra coisa com conotação diferente, mas com a falha e a pobreza daquela língua deu a conotação de odiar. A gente gosta de pensar assim: quem não coloca o amor em Deus sobre todas as coisas não conseguirá entrar no reino de Deus. Não é? Então você não pode amar os seus pais, os seus filhos, mais do que você amaria a Deus. Correto? Então esse é o trecho do Evangelho. Se vocês discordam do que a ideia que eu coloquei, coloca nos comentários que a gente pode estudar juntos, mais uma vez.
Esses vídeos aí são uma ideia ao qual eu acho, né? É uma interpretação minha sobre o Evangelho do Espiritismo. Então, se alguém discordar das interpretações, coloque nos comentários, que nós podemos aí depois até fazer um novo vídeo discutindo essas ideias. Então, muito obrigado a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe e fiquem em paz.